Boa noite, galera. Eu sou o professor George, professor de matemática. Estamos aqui no canal Tudo Mastigado, onde você tem aulas ao vivo para o Enem. Bom, hoje nós vamos continuar trabalhando a porcentagem, foi o tópico que nós começamos a ver semana passada, na sexta-feira, certo? Então, vamos continuar ainda mexendo com porcentagem. Hoje vamos colocar umas questões um pouco mais trabalhosas do que nós vimos na sexta-feira, correto? Porcentagem é um conteúdo que sempre está na prova do Enem, dificilmente você vai encontrar uma prova do Enem que não cai porcentagem. Ela pode cair de duas formas, ela pode cair como uma questão que o foco mesmo é porcentagem, ela pode cair como uma matéria meio secundária, misturado com outra matéria, mas ela está lá, sempre lá. Então, porcentagem está em praticamente toda a prova do Enem. Bom, vou fazer um resuminho do que nós comentamos na semana passada, dos tópicos, que em termos de porcentagem, os exercícios de porcentagem vão se dividir praticamente em 4 patamares. Ou nós vamos fazer o cálculo direto de uma porcentagem, ou nós vamos fazer um desconto percentual, um aumento percentual, ou uma comparação de uma quantidade relativa a outra e saber quanto que equivale o quê? Percentualmente. Correto? Bom, vamos colocar aí nossa primeira questãozinha na tela e, como a gente faz sempre de partida, faz o rascunho da questão e aborda um pouco o tópico. Vamos lá. Um comerciante deu um desconto de 20% sobre o preço de venda de uma mercadoria e ainda assim obteve um lucro de 20% sobre o preço que pagou pela mesma. Se o desconto não fosse dado, seu lucro sobre a mercadoria em porcentagem seria... Bom, voltemos aqui para o quadro. Essa questãozinha aí, ela aborda uma relação de lucro, receita e custo que tem sido muito cobrado na prova do Enem. Então é uma relação que às vezes é bobinha, mas às vezes o aluno acaba não viu no nervosismo, acaba não pensando na situação e deixa passar a questão. Olha só, qual é a relação que nós precisamos saber? Gente, o lucro, vamos colocar aqui, L, lucro, R, receita, C, custo. Bom, que relação é essa? Gente, lucro é o que você ganha em cima da mercadoria, certo? Bom, então eu posso dizer que lucro é a receita menos o custo. Vamos lá. O que é receita? Receita é tudo aquilo que você arrecadou com aquilo que você vendeu. Custo é o que você teve que gastar com aquela mercadoria. Por exemplo, eu pego o seguinte, decido que vou vender trufa de chocolate. Vou lá e gasto R$50 com material, comprando chocolate, leite condensado, forminha e aí vai. Monto os brigadeiros, gastei R$50, vendo uma certa quantidade de brigadeiro e recolho R$100. Bom, R$100 é a minha receita, foi tudo que eu recolhi com o brigadeiro. Mas eu tive um custo, eu gastei uma grana para fazer o brigadeiro, que foi de quanto? R$50. Então, meus R$50 aí foi o custo. Então, qual seria o meu lucro? Meu lucro é tudo que eu gastei menos tudo que eu recebi menos o que eu gastei. Então, essa relaçãozinha aqui, ó, tem caído bastante. Às vezes, eles podem colocar o quê? Podem cobrar o lucro ou receita em função da quantidade, certo? Que é comum também. No nosso exercício aí, ele não disse ele não falou em receita, mas ele falou em lucro e ele falou em custo. Aliás, custo também não, ele colocou preço de custo. Bom, qual é a diferença? Olha só, imagine o seguinte, eu vou comprar um carro. Vou lá, compro um carro, mas com o intuito de revender. Compro o carro, pago, supondo, 20 mil. Vou vender ele por 25 mil. Então, o 20 mil é o preço de custo, é o preço que eu comprei, ou o preço de compra. O 25 mil é o preço de venda. Então, daqui... muito parecido com isso aqui, eu posso dizer o seguinte, que essa relação aqui, eu posso dizer que o lucro é o quê? É o preço de venda menos o preço de custo. A ideia é a mesma, a gente só utiliza o quê? Muda aí os nomes, em vez de falar de receita, preço de venda, que é o que vai entrar para mim. Ou seja, se eu vender por 25 mil, o dinheiro que está entrando ali é minha receita, é os 25 mil. O preço de custo foi o preço que eu comprei o carro para revender. Correto? Então, eu posso ter essa mesma ideia aqui, ó, pensando em receita e custo, ou preço de venda, ou preço de compra, ou preço de custo.
Bom, vamos reler aqui a situação. A questão diz o seguinte, coloca a questão de novo na tela. Um comerciante deu desconto de 20% sobre o preço de venda de uma mercadoria e ainda assim obteve lucro de 20% sobre o preço que pagou pela mesma. Bom, voltamos aqui para o quadro. Vamos montar a primeira situação. Ele dá duas situações, né? Na primeira situação, ele me diz o seguinte, pensando nessa relação aqui, né? Deixa eu colocar ela aqui de laranjado. Que lucro é o preço de venda menos preço de custo. Para quem chegou depois, vamos fazer aqui um índice aqui de que significa preço de venda PC, preço de compra. Tá aqui. Bom, então o exercício me diz o seguinte, quando eu dou 20% de desconto sobre o preço de venda, correto? De uma mercadoria, ainda assim eu obtive lucro de 20% sobre o preço que eu paguei. Então eu posso dizer o seguinte, o meu lucro foi de 20%, então é 0,2 sobre o quê? O preço de compra, né? O preço de venda foi quanto? Eu também dei o quê? Desconto de 20% em cima do preço de venda. Supondo o seguinte, eu ia vender meu carro por 40 mil. Aí o cara vai lá, chora e fala, tá, eu te dou 20% de desconto. Então, eu estou dando esse desconto em cima do preço de venda, que é o que ele disse. Então, o meu preço de venda ficou o quê? 0,8 PV do preço original. Eu dei 20% de desconto para o camarada que ia comprar. Menos aqui, continuando na relação, o preço de compra. Bom, daqui eu tenho uma equação com o preço de venda e o preço de compra. Então daqui eu já posso tirar uma relação entre o preço de compra e o preço de venda? Bom, eu tenho o seguinte, jogando esse PC para cá, eu tenho aqui 0,2 PC mais PC é igual a 0,8 PV. Então daqui 0,2 com 1 dá o quê? 1,2, né? Então vai ficar assim, 1,2 PC é igual a 0,8 PV. Posso passar esse 0,8 aqui dividindo, né? Então nós vamos ter o seguinte, isolando PV. PV é igual a 1,2 PC do preço de compra dividido por 0,8. Nós temos uma fração aqui, né? 1,2 dividido por 0,8, eu posso multiplicar numerador e denominador por 10, não posso? Que não altera uma fração. Toda fração que eu multiplicar uma mesma constante, numerador e denominador, a fração continua a mesma. Então eu vou ter o seguinte, que meu PV vai ser 12 sobre 8, multipliquei os 2 por 10, no caso aqui, vezes PC. Simplificando aqui, simplificando por 4, eu vou ter o quê? Que o meu PV será o quê? 3 sobre 2 PC, que eu concluo que isso aqui, que meu preço de venda vai ser o quê? 1,5 do preço de compra. Então, tirei aqui minha relação do preço de venda, correto? Beleza. Vamos voltar aí a questão na tela para a gente ler a segunda etapa da questão. Questão na tela de novo. Ele me diz o seguinte, se o desconto não fosse dado, seu lucro sobre a mercadoria em porcentagem seria... Bom, volta aqui para o quadro. Supondo que eu não dê esse 20% de lucro, de desconto, quanto que eu lucraria em relação ao preço de custo? Bom, então vamos lá. Vamos montar essa relação agora desse lado. Então, partindo da nossa premissa ainda, que é o quê? Que meu lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo. Correto? Bom, eu quero saber meu lucro, então vou deixar meu lucro aqui. Quem é meu preço de venda? Posso escrever ele em função do preço de custo? Eu sei que meu preço de venda original é 1,5 preço de custo, né? Então vai ficar assim. 1,5 PC. Menos PC,
eu vou ter o seguinte, que meu lucro é 1,5 menos 1, isso vai dar 0,5 PC. O que eu concluo daqui? Que meu lucro é 50% do preço do quê? De compra, né? 0,5 é metade, ou seja, 50%. Bom, então qual seria a nossa alternativa? Vamos lá, coloca a questão na tela de novo. Então, se o desconto não fosse dado, seu lucro sobre a mercadoria em porcentagem seria, bom, seria o quanto? 50%, certo? Então, resposta letra D. Voltamos aqui para o quadro. Então, resposta letra D, correto? Gente, essa relaçãozinha tem sido muito cobrada na prova. Então, às vezes mistura a relação com função, é muito comum também misturar essa relação com função, mas a ideia aqui, a premissa é você saber disso aqui, ó. Chegou aqui, você montou a equação, então você já tem um ponto de partida, correto? Bom, vou dar uma limpada aqui no quadro para a gente analisar a próxima questão de hoje. Bom, voltamos aqui. Vamos chamar outra questão, colocar a próxima questão na tela. Vou fazer um resuminho aí dos tópicos de porcentagem, correto? A gente vai revisar cada ponto. E a questão anterior, o enfoque mais era aquela relação. Relação de lucro, que é a receita menos o custo, ou relação que lucro é o quê? Preço de venda menos o preço de compra. Agora, tópico mesmo na abordagem de porcentagem, nós vamos ver, né? Eu vou fazer um resuminho nessa segunda questão. Questão na tela. Um artigo de revista especializada informa que um fabricante de sapatos situado em Franca, São Paulo, produziu em 2000 15% a mais de pares de sapato que no ano de 1999, quando ele exportou 20% da sua produção. Bom, já em 2000, exportou 25% dela. Se em 2000 essa fábrica exportou 7.000 pares de sapato a mais do que no ano anterior, o número de sapatos produzido por essa fábrica em 99 foi? Bom, voltemos aqui para o quadro. Bom, antes da gente começar a mexer nesse tópico de porcentagem, vamos fazer um rascunhozinho só para a gente não se perder na questão. Só para a gente, absorver o que a questão disse para a gente. Ela está falando de acontecimentos em dois tempos, né? Em 1999 e em 2000. Então, nós vamos dividir por aí. Então, tem o seguinte. Teve acontecimentos aqui em 1999 e em 2000. O que ele aborda aí de grandezas? Ele fala do quê? De número de sapato exportados, correto? E, além do número de sapatos exportados, de número de sapato produzidos. Bom, então vou fazer o seguinte. Produção, número de sapatos produzidos estarão aqui. Vou separar aqui por uma linha tracejada. Número de sapato exportados estão aqui. Bom, o que ele me disse? Que em relação a 99, eu tive quantos por cento a mais de produção de sapato em 2000? Vamos reler lá? Bom, ele me disse o seguinte, um artigo de revista especializada informa que um fabricante de sapatos situado em Franca produziu em 2000 15% a mais de sapato que no ano de 99. Bom, beleza. Antes da gente montar a tabelinha aqui, vamos refazer aqui, rever os tópicos de porcentagem. Gente, como eu disse, as questões de porcentagem ela vai dividir praticamente em 4 grupos. Primeiramente, tem que fazer o quê? Cálculo de porcentagem. Então, coloca aqui tópico 1. Cálculo de porcentagem.
Cálculo de porcentagem é quando você calcula a porcentagem de alguma coisa. Vou colocar um exemplo aqui só para a gente situar. Olha só. Por exemplo, 25% de 500. Tá aqui. 25% de 500. Como que eu calculo isso? Então, vamos lá. 25% significa a fração o quê? 25 sobre 100. Quando eu falo de, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 500. Posso simplificar um zero daqui, 2 zeros daqui com um daqui, vai ficar o quê? 25 vezes 5, que isso dá o quê? 125. Tá aqui. Tópico 2. A gente pode pensar em desconto percentual. Desconto, e a gente sabe que o quê? Quando a gente está falando de desconto, a gente tem que focar no que sobrou. Por exemplo, vou lá comprar um carro, por exemplo. Carro básico, 40 mil. Chego lá, começo a chorar, peço 5% de desconto. O cara fala assim, tá bom, te dou os 20% de desconto. Veja bem, eu estou interessado no que eu deixei de pagar? Não, estou interessado no que eu vou pagar depois do quê? De obter o desconto de 5%. Então, beleza. Se 40 mil era 100% do preço do carro e eu ganhei 5% de desconto, quanto que eu vou pagar em porcentagem do carro? Eu vou ter que pagar 95%. Então, o enfoque é pensar no que eu vou pagar. Então, quando eu falo aqui, menos, que significa desconto, 20%, por exemplo, então, menos 20%, eu vou pagar o quê? 80% do valor, né? Então, vou colocar assim, menos 20% de R$200, por exemplo. Então, menos 20% de R$200, eu vou ter que ficar com quanto? 80%. Então, vou calcular como? 80%, que é 80 sobre 100, vezes o quê? 200, né? Posso cortar esses dois elementos daqui de baixo. Vai ficar 80 vezes 2, que dá 160. Correto? Outra possibilidade que a gente tem é fazer o quê? Aumento percentual e comparar. Então, temos esses dois tópicos. Por falta de espaço aqui, deixa eu ver. Vou dar uma abreviada aqui por 100 e a gente coloca aqui do lado. Para nada ficar fora do nosso quadro. Então, nós vamos ter o seguinte. Terceira possibilidade. Aumento, né? Então, tá aqui. Aumento. Quando a gente fala de aumento, eu disse o seguinte. Sempre que a gente for falar de aumento, a gente vai multiplicar por um fator. E esse fator é o quê? É 1 mais i. Então, toda vez que eu vou aqui, ó, falar de aumento, eu vou multiplicar por esse fator. Onde i é a taxa de aumento. Onde i é a taxa de aumento. Por exemplo, eu tenho o seguinte, faço um investimento, vou fazer um investimento aqui de R$200. Vou pegar esse investimento, depois que ele me rendeu 20%, então, mais 20%. Então, quanto que eu vou pegar? Eu vou pegar esse valor multiplicado por o quê? Por uma constante. Porque para aumentar ele, tem que multiplicar por um valor que tem que ser maior que 1, né? Bom, então, esse 1 mais i aqui é o fator que eu vou multiplicar ele, né? Por quanto que ele vai ficar? Bom, 1 mais i, né, a taxa de aumento, a taxa não é 20%, então 20 significa o quê? 20%. 20 sobre 100 vezes 200, correto? Então, vou multiplicar o fator por quanto? 1,2 vezes 200. Que isso aqui vai dar exatamente 240? Tá aqui, R$240. Então, depois de eu incidir uma taxa de aumento de 20%, ele vai ficar o quê? Com 240. Deixa eu só conferir aqui. Gabriel, tá saindo aqui? Ah, mas tá bem no limite. Dá para ver aqui, então? Não, eu só fiquei preocupado, gente, de ter cortado um pouco aqui, mas dá para ver que é o 240. Bom,
Então, o nosso último tópico é fazer o quê? Comparar dois elementos e saber quando que um é em porcentagem em relação ao outro. Então, no nosso último tópico, nós temos que ver o quê? Comparar. Então, nós vamos fazer o quê? Comparar. Por exemplo, eu tenho R$200 guardados e vou pegar 80 desses 200. Então, esse 80 é quantos por cento desses 200? Então, eu posso pensar o seguinte. 80 de 200. Então, eu quero saber, R$80 é quantos por cento de R$200? Gente, toda vez que eu comparar, quem for o 100%, que no caso aqui é a base de comparação, no caso aqui é o 1.200, eu vou fazer uma divisão, quem for o 100% tem que estar o quê? Um denominador. Quem for o parâmetro de comparação. Então, posso calcular isso como? Divido 80 pelo total, certo? E multiplico por 100%. Isso aqui já vai me sair o quê? A taxa, quanto que ele é em relação a 200 em porcentagem. Bom, posso simplificar dois zeros aqui, né? Vai ficar o quê? 80 vezes 1, que isso aqui vai dar exatamente 80%. Bom, então esses são os nossos 4 casos que nós vamos encontrar nos exercícios de porcentagem. Ou eu vou calcular a porcentagem de um determinado valor, ou eu vou fazer o quê? Um desconto em relação a um determinado valor. Vou fazer o quê? Um aumento percentual. No caso aqui, só revisando. Por exemplo, eu fiz aumento de 20%, multipliquei por 1,2. Então, se eu fizesse aumento de 30%, multiplicava por 1,3. Se eu fizesse aumento de 18%, 1,3, 1,30. Tem gente que gosta de fazer esse parâmetro assim, para não se perder. Se eu falasse assim, aumento de 15%, multiplicava por 1,15. Aumento de 18%, multiplicava por 1,18. E assim vai, correto? Bom, agora voltemos aqui na nossa questão. O que ele me disse a priori é que neste ano de 2000, eu tive um aumento de 15% em relação à produção de 99. Mas nada ele me disse de quanto eu produzi. Bom, e em relação às exportações, ele me disse que aqui eu exportei 25% do produzido e aqui eu exportei 20%, não foi? E dá uma diferença nas exportações, que as exportações de 2000 menos a diferença das exportações de 2000 para 99 dá 7 mil pares de calçado. Vamos preencher a nossa tabela. Então, tudo está em cima da produção. Então, como eu não sei quanto eu produzi em 99, eu vou chamar de X, minha variável. Então, está aqui. Ó. Não sei quanto que eu produzi em 99. Chamei de X. Então, se em 2000 eu produzi 15% a mais do que 99, em 1999, quanto eu produzi em 2000? Bom, aumento de 15%, que ele está falando 15% a mais, então eu estou aumentando 15%, então é só multiplicar por 1,15, né? Então aqui eu produzi quanto? 1,15x, correto? Bom, então em termos de produção foi isso. Vamos só reler o tópico da parte que ele fala do quê? Das exportações, para ninguém ficar com dúvida. Porque essa questão é um pouco mais extensa, daquela mais complexa, então, para ninguém se perder, vou colocar aí de novo a questão na tela para a gente dar uma relida rápida. Questão na tela aí, por favor, Gabriel. Bom, a questão diz o seguinte. Já em 2000, exportou 25% dela. Acho que vou ter que ler do início, porque só esse pedaço pode ficar um pouco confuso. Bom, um artigo de revista especializada informa que um fabricante de sapatos situado em Franca produziu em 2000, no ano de 2000, 15% a mais de pares de sapatos que no ano de 1999, quando ele exportou 20% da sua produção. Então, em 1999, ele já disse que já exportou 20% da produção. Já em 2000, ele exportou 25% dela. Então, se em 2000 essa fábrica exportou 7 mil pares de sapatos a mais que o ano anterior, o número de sapatos produzidos por essa fábrica em 99 foi bom. Então, ele me disse o seguinte, volta aqui para o quadro, que em 99 ele exportou 20% do total produzido. Em 99 ele produziu o quê? X. Então, aqui ele exportou 20% de X. Então, posso escrever assim? Correto? Até porque a gente sabe que, ou poderia deixar em fração mesmo, né? 20%
20 sobre 100, né? Tá aqui. De x. Poderia fazer de qualquer jeito. Inclusive, eu vou mesclar aqui no quadro para você saber que você pode usar tanto decimal como fração. E essa ideia tem que ser a escolha sua na hora da questão para você visualizar o menor caminho ali para você pegar para fazer a questão. Aquela que dê menos trabalho. Bom, deixar aqui 20% de x. Aqui, ele já fez o quê? Exportou 25% disso. 25%. Então, 25% é 25 sobre 100 vezes 1,15x. Tá aqui. E ele disse que em relação às exportações de 99, 2000 teve o quê? 7.000 a mais. Então, se eu pegar o número de exportações em 2000 menos o número de exportações em 99, a diferença tem que dar exatamente 7.000. Bom, vamos colocar isso aqui assim, dá para fazer nessa coluna aqui. Então, eu tenho o seguinte, vamos montar aqui. Eu tenho que essa quantidade de exportação aqui, que vai ser o quê? 25, posso simplificar esse 25 aqui, ó, simplificar essa fração por 25, vai dar 1 sobre 4 aqui, então vai ficar assim. 1/4 de 1,15x menos, eu vou ter que apagar isso aqui que vai ficar um pouco apertado, mas vocês já viram aqui, dá uma apagadinha aqui, ó. Depois vocês voltam, se ficar com dúvida, volta o vídeo aí depois. Fica gravado. Tá aqui. Então, se eu pegar as exportações, em 2000, menos as exportações em 99, que aqui eu vou simplificar um zero, para a gente ter menos zero aqui, né? Então é o seguinte. Não, deixar assim mesmo, fica mais fácil. X sobre 20 sobre 100, isso aqui tem que dar exatamente 7.000 pares. Bom, vamos dar uma mexida nisso. 1,15 em fração vai ficar assim. 115 sobre 4, aliás, deixa eu fazer para etapa, para ninguém confundir. 1/4 vezes 115 sobre 100, x menos 20 sobre 100, x tem que dar igual a 70.000, né? Bom, aqui vai ficar o seguinte, 115x sobre 400 menos... Gente, a gente sabe que a gente não pode subtrair frações que têm denominador diferente. Então, e eu sei também que se eu pegar uma fração, multiplicar numerador e denominador por uma constante, não altera. Então, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 4, vai ficar assim, 80x sobre 400, eles ficaram com o mesmo denominador, não ficaram? Pronto. Simplifiquei minha vida. Tem aqui 115 menos 80, dá o quê? 35x, né? Então, eu vou ficar com 35x sobre 400 é igual a 70.000. E isolando o x, o que eu vou fazer aqui? X vai ser o quê? Esse 400 vai multiplicando, né? Vai ficar assim, 70.000 vezes 400, e esse 35 vem depois dividindo, não vem? Correto? Tá vendo esse 70.000 aqui? Esse 7.000 é a mesma coisa que 70 vezes 100, né? Então, se eu reescrever ele assim, ó, x é igual a 70 vezes 100 vezes 400, tudo isso dividido por 35. Por quê? Porque eu já estou pensando em cortar o 35 por 70, que isso dá 2, né? Então, nós vamos ter o seguinte. 2 vezes... Vou multiplicar primeiro por 400. 2 vezes 400 dá 800. Vezes 100, só acrescentar 2 zeros, né? Então, vai ficar assim, 800, seguido do quê? 2 zeros. Que isso dá 80.000, né? Bom. Essa foi a quantidade de sapatos, o quê? Produzido em 99, porque o nosso X aqui é o número de sapatos produzidos em 1999. Correto? Bom, então, a resposta fica aí, letra B, 80.000. Nós encerramos esse bloco por aqui. Chegamos no próximo bloco mexendo com um pouco de juros, ainda muito relacionado com porcentagem. Então, até mais tarde, galera. Boa noite.